Olá, hoje nós vamos fazer uma barra 2 por 1 na máquina e depois vamos remalhá-la para imitar uma barra feita em frontura. Selecionei 2 por 1, sendo que um fica em cima, dois ficam embaixo, com exceção dos dois na lateral que facilita a costura. Então eu preciso ter uma agulha extra na lateral. Aqui estou trabalhando com uma lã grossa. Vou trabalhar a barra na 8. Suponhamos que eu já tenha terminado a quantia de carreiras para a barra. Apanho o remalhador, engato na laçada embaixo, ao contrário, e giro. Pegando carreira por carreira pelo lado avesso, eu vou remalhando. Não é em toda a ocasião que esse tipo de barra é usado. Apenas quando não tem outra opção de barra, você pode usar essa estratégia. Como tenho duas agulhas vagas, uma delas continuará vaga. Pego o remalhador, a pontinha dele virada para mim. Engato na primeira carreira, giro, apanho a segunda carreira, dentro do remalhador, puxo para refazer o ponto, ou para fazer o ponto. Novamente, remalhador para mim, giro, engato a segunda carreira e vou refazendo as carreiras agora. Percebe que ele vai ficando mais apertado e mais apertado? Chegará um ponto em que eu não vou conseguir fazer os outros pontos, porque ele vai puxando. O que eu posso fazer nesse caso? Trazer as agulhas vagas para o final, transportando as agulhas que estão com ponto e levando as agulhas vagas para o final. Fazendo novos pontos. E ele fica uma barra bem apertadinha. Pode-se começar de um lado, do outro, mas sempre levando as agulhas vagas para o final.
E aqui o resultado da nossa barra. Ela fica bem apertada. Lembra que foi feita na regulagem 8, a mesma regulagem que eu usei para malha lisa. E olha o efeito dela. Ficou uma sanfoninha, ficou bem parecida com a barra feita simples na frontura. Aliás, ficou até melhor, bem mais justo o ponto. E foi remalhado. O acabamento embaixo ficou perfeito. O detalhe aqui é o seguinte, você precisa de primeiro planejar a quantia de pontos que você quer para o trabalho em si. Foi selecionado antes 2 por 1, 2 agulhas em espera, uma trabalhando. Uma dessas que foi remalhada ganhou o ponto na agulha. A outra nós transportamos as agulhas vagas para o final. Logo, a quantia de 43 pontos que foi posto no início, aqui embaixo foram 43 pontos. Depois restaram no total, na realidade, 30. Então, se você põe a mesma quantia de pontos que você precisa para uma manga ou para uma blusa ou alguma coisa assim, você põe a mesma quantia e seleciona 2 por 1, quando for remalhar e levar as agulhas vagas para o final, vai acabar em cima com uma quantia bem menor de pontos. Então, precisa se calcular isso antes de começar o trabalho, antes de fazer a barra. Mas ela fica perfeita. Por isso que eu disse, não é em toda a situação que você usa esse tipo de barra, apenas quando é muito necessário mesmo. Um acabamento de gola, pode ser uma gola redonda ou uma gola olímpica, você pode fazer esse tipo de trabalho também. Lembrando de calcular pontos, certo? Um acabamento assim para gola, poderia se terminar somente nele e depois costurar em ponto invisível ou fazer com um falso tubular como terminação para grudar na peça. Certo? Essa é uma opção para quem ainda não tem frontura ou, de repente, quando está trabalhando com uma lã muito grossa e a frontura não trabalha esse tipo de lã muito grossa com facilidade. Então, essa seria uma das opções, uma das funções desse tipo de barra. Ok? Nossa ideia, então, para hoje é essa, uma barra simples, remalhada, feita na máquina apenas, mas que fica perfeita. Bom trabalho!